uma alegria voltar a essa casa, né? A gente sente saudade. Mas, enfim, falar de Chico sempre é uma alegria muito grande, né? Porque ele é uma referência para nós no tempo contemporâneo. Porque se a gente for falar de pacificadores, né? A gente sabe que são aqueles que trabalham em função de resolução de conflitos, né? Aqueles que buscam amenizar qualquer que seja a situação de guerra, de conflito, enfim, de desentendimento. A gente sabe que Jesus foi a pessoa mais pacificadora, né? Foi aquele ser que, estando conosco aqui em corpo físico, demonstra que a gente pode conseguir vencer, né, qualquer revolução, como ele foi um grande revolucionário, mas através não da guerra, através não do conflito, mas buscando manter a paz, fazendo do amor a arma mais preciosa para se vencer qualquer que seja a discussão, qualquer que seja o conflito, qualquer que seja o impasse entre pessoas numa sociedade. Mas parece sempre quando a gente fala de Cristo como referência, que é para todos nós, né, a maior referência, parece algo ainda muito distante, como se a gente não fosse capaz de um dia viver o que ele viveu. Embora a doutrina espírita nos ensine de que ele, na categoria de espíritos puro há 2000 anos, é uma expectativa de qualquer ser tão imperfeito como ainda nós somos, mas chegar no nível de Jesus. No entanto, algumas pessoas outras se destacam nessa condição de espíritos que se aproximam mais dessa pacificidade, né? Lembrando que não é ser passivo diante das coisas. Ser pacífico, né, buscar a paz, não quer dizer que a gente deva viver de braços cruzados, passivos diante da guerra, passivos diante da fome, passivos diante da dor, ou seja, sem fazer qualquer coisa, sem tomar qualquer iniciativa. Então, são duas palavras próximas, parecidas, mas que têm conceitos diferentes. É importante a gente atentar para isso também. Mas, enfim, são vários, né, várias pessoas que são contemporâneas a nós, né, que são mais, digamos assim, que viveram mais próximos da nossa realidade hoje, que conseguiram, enfim, no seu meio, nas suas condições religiosas que tinham, independente disso tudo, conseguiram trazer uma harmonia, uma pacificidade numa situação às vezes muito dolorosa. A gente pode lembrar de Madre Teresa de Calcutá, né? Que dentro da sua religião, também cristã como o Espiritismo, mas católica, ela sempre buscava ter ferramentas, atrair pessoas e resolver uma problemática, principalmente a problemática da fome e da doença, sempre acolhendo aqueles mais necessitados. Temos Gandhi, né? A gente fala lá na Índia, a gente costuma dizer que foi exatamente de uma forma pacífica que ele conseguiu também a revolução na Índia, né? Defender pessoas que estavam sendo subordinadas, influenciadas de uma forma negativa pelo poder dominante, mas ele conseguiu fazer isso na pacificidade. Quando Jesus falava, né, para a gente, falando com Pedro na época, embainha a tua espada, né, ele estava dizendo exatamente isso. A minha revolução é a revolução através do amor. E a gente não precisa ir magoar, ofender o outro e guerrilhar com o outro para conseguir o que a gente quer. A gente precisa dar uma virada nessa chave e entender a vida em outros aspectos. Mas falando de Chico Xavier, que é para nós também um dos maiores médios, né, dos últimos tempos, ele tinha um plus a mais, né, que essas outras pessoas, porque ele trabalhava essa pacificidade considerando inclusive um outro aspecto, um outro plano, que era o plano espiritual.
Então, ele conseguia, numa interatividade com o plano espiritual, às vezes estabelecer um processo harmônico de difícil resolução das questões. Na justiça, a gente pode citar pelo menos 2 casos onde a psicografia de Chico, ela inocentou pessoas acusadas juridicamente. Então, são 2 episódios assim que eu me recordo assim mais são mais divulgados, um onde duas pessoas, né, brincando, 2 amigos, um mata o outro foi um acidente, né, com um tiro, e aí essa pessoa é morta, né? E aí esse espírito que desencarnou, ele vem e traz a mensagem para o Chico, inocentando aquela pessoa. Um outro caso também de roleta, né? Aquela brincadeira, né? Que é feita. Então, também nesse processo, uma pessoa morre e essa pessoa que morreu vem, psicografa uma carta para o Chico, e esses 2 instrumentos são colocados para que a justiça possa avaliar, e o júri, julgando aquela situação, ele inocenta os 2 casos. É claro que deve ter outros, né, outros argumentos além desse, mas o importante é lembrar que ele foi considerado, dado o caráter de Chico. Não era só porque ele era médio e recebia as coisas, mas a credibilidade que ele tinha diante do trabalho que ele executava. Então, a história de Chico, ela é muito sofrida, né? Todos nós que já lemos alguma coisa sobre Chico Xavier, a gente sabe como foi sofrida desde o início. A mãe morre dele com 6 anos, ele é criado por uma madrasta má, né? E aí por uma tia má a princípio, depois chega a madrasta que o trata bem, e aí, enfim, ele vai mudando um pouco, mas má no sentido de agressão até fisicamente. Então, ele tem uma vida muito conturbada, mas a mediunidade dele, desde cedo, desde o período que ele perde a mãe com 6 anos, e que ela aparece para ele, que ela continua a orientá-lo, dá a ele uma responsabilidade muito grande sobre essa faculdade identificada por ele desde então. Então, com essa faculdade mediúnica, a proposta dele era trazer uma nova realidade realmente para a sociedade, considerando a imortalidade da alma, na perspectiva de que as pessoas, entendendo que a morte não existe de fato, elas pudessem rever determinadas situações de guerra numa existência que não tem, digamos assim, nenhuma possibilidade de fazer qualquer benefício, ainda que seja uma revolução, né? Porque as pessoas, elas falam muito a respeito, a gente precisa fazer revoluções, a gente precisa transformar a humanidade, a gente precisa brigar. Vamos voltar à diferença lá entre as 2 palavrinhas, né? Passividade e pacificidade. São 2 coisas diferentes. Jesus em nenhum momento nos ensina a ser passivo diante do mal, a concordar com aquilo que a nossa consciência já diz que não é o correto se fazer. Ele sempre nos estimula a buscar a transformação a partir da transformação em nós mesmos. Mas a transformar a nossa sociedade não com a guerra, né? Não com a ignorância, não com a maldade, mas sim buscar convencer as outras pessoas da necessidade que a humanidade tem de dar essa evolução, né? De trazer essa evolução para a sociedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, mas pela consciência da necessidade de sermos indulgentes com os outros, de entendermos que o erro do outro, que é a somatória de todos os nossos erros, é que provocam esses males, essas desigualdades sociais, onde um quer sempre dominar o outro, né? O mais poderoso quer escravizar, quer dominar o outro.
E ao longo da nossa história de lutas, é certo, né? Nós vamos mudando, só que conforme Jesus dizia, e essas outras grandes personalidades, né, que eu citei, mais especificamente o Chico, nós vamos mostrando uma forma nova, tendo como base o ensinamento de Jesus. Embainha tua espada. Não é pela força bruta, mas é pela conscientização do que você está falando. Então, quando eu falo em passividade, eu quero uma sociedade, né, pacífica, sem guerra, como eu posso contribuir para isso se isso não existe dentro de mim? Como eu posso querer que as coisas aconteçam de uma forma tranquila, que não precisem estar correndo guerras, como a gente encontra nas nossas grandes áreas de conflitos hoje, né? Israel, principalmente ali, né? A Palestina. Então, como que a gente pode convencer as pessoas de que não precisa de guerra, de que é necessário que a paz se faça, se a gente não sente isso dentro de nós? Se nas nossas casas, onde os conflitos são bem menores, a gente não consegue mostrar essa realidade do funcionamento da harmonia pela paz. E a gente começa desde cedo, né? Acordou, o outro ainda não acordou, aí a gente já briga porque o outro não acordou para ajudar a gente nas tarefas domésticas. A gente começa gritando com o outro, né? A gente sempre quer persuadir o outro, né? Convencer o outro de uma forma muito bruta. Convencer o outro de que ele precisa colaborar comigo nas atividades domésticas, mas não, sabe, pelo convencimento de que é natural que nós que compartilhamos o mesmo ambiente tenhamos que dividir as nossas tarefas, que as coisas não se fazem sozinha. E não é, né, razoável uma pessoa só se doar para isso e a outra ficar sentada só recebendo os benefícios. Não é? Isso é tão lógico nas nossas mentes. Como a gente fazer isso? Como a gente fazer isso sem agredir, verbalmente ou até fisicamente em alguns casos? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos construir essa paz dentro de nós para que essa paz se expanda no universo? Quando Jesus se despede de nós, ele diz: eu vos deixo a minha paz. Então, é como se Jesus tivesse plantado essa ideia de paz em cada um de nós desde aquela época, mais de 2000 anos. Está com a gente essa paz. Mas é preciso que a gente exercite isso, é preciso que a gente alimente isso, é preciso que a gente queira ser uma pessoa pacífica. A vontade é uma das colocações, digamos assim, mais recorrentes quando a gente vai falar da doutrina espírita, principalmente em se tratando do Evangelho. Porque a vontade de fazer aquilo que a nossa consciência já diz que tem que ser feita, ela precisa ser estimulada por nós, porque às vezes nós ainda não temos vontade, né? A gente quer brigar, a gente quer guerra, a gente não quer paz. A gente não está a fim de calar diante daquela ofensa do outro. A gente não quer resolver conflito, a gente quer botar mais pilha naquilo dali. Porque senão a pessoa vai achar que a gente tem sangue de barata, né? Que a gente não tem orgulho próprio, né? E aí a gente fica tentando entender esses sentimentos que existem dentro de nós. Por isso, antes mesmo de Jesus, nós já éramos estimulados ao autoconhecimento, a entender o que estava dentro de nós. Esses dias a gente estudando, né, sobre essa questão
da nossa capacidade de nos perceber, ou seja, falar do inconsciente, né? O que é consciente, o que é inconsciente coletivo. Então, estamos estudando aquela série psicológica da Joana de Ângeles, que nos ensina a nos conhecer para melhor conviver. Então, dentro desse estudo, nós falávamos que a vontade, para nós, às vezes, ela não se estabelece diante de uma consciência já adquirida por nós. Quer dizer, nós já temos a consciência de que determinadas coisas nos faz mal, que o sentimento que nós temos é um sentimento doentio, né? Porque você está com raiva, você sabe, porque até a ciência hoje já diz que uma raiva ela pode criar doenças físicas, inclusive, né? Não só psíquicas, mas doenças físicas também, como os problemas de fígado, de estômago, né? Enfim, de coração, né? Aumenta todas as nossas taxas, né? Por conta, às vezes, de tanta raiva que a gente alimenta. Só que a gente não tem vontade de tirar aquela raiva de dentro de nós. A nossa vontade ainda é pouca. O nosso esforço ainda é pouco, ainda que nós saibamos disso. Então a gente fica nessa guerra interior, nessa falta de paz dentro de nós, porque nós não somos capazes de nos determinar com aquela vontade de todo dia a não sentir mais aquele sentimento ainda tão mesquinho em relação ao outro e de uma consequência tão danosa para nós mesmos. Então a doutrina espírita, né, que é o que Chico fazia também, era estar atento, vigilante a essas situações. Chico Xavier não era um ser já tão iluminado feito Jesus. Mas ele tem uma história de amor, né? Ele tem uma história de amor, de dedicação e de esforço e de condução da sua vontade em direção ao bem. Então, existem episódios, né, que dizem para nós o nível evolutivo de Chico, que também tinha as suas emoções, os seus sentimentos ainda pequenos de vez em quando. Como na história do cachorro, né? Eu acho que vocês devem saber, que do seu cachorro favorito, que era o que ele, né, cuidava com todo o amor, e que ele foi envenenado pela vizinha, e que a vizinha fez isso na intenção de ajudá-lo, porque ela achava que ele atrapalhava muito o Chico trabalhava até tarde, quando voltava para casa ainda tinha que cuidar daquele cachorro, né? Então ela fez isso na tentativa de ajudá-lo. E quando ele sabe que não foi de morte natural, porque a princípio ele pensa que fosse uma morte natural do cachorro, né? Ele era bem doentinho. Mas quando ele sabe que foi exatamente, né, uma ação de envenenamento da outra, ele guarda uma mágoa por muito tempo. Então, nem ele se dava conta de tanta mágoa que ele tinha. Tipo assim, perdoei. Mas no inconsciente dele, ele ainda guardava aquela mágoa. Tanto é que Emmanuel uma vez chega para ele e diz que aquela mágoa estava impedindo a conexão entre eles, que estava atrapalhando nos processos de psicografia do Chico com relação às informações de Emmanuel. E Emmanuel, então, estimula ele a ir até a vizinha, né? Até a vizinha e resolver aquela situação. E aí ele pergunta, mas como eu já perdoei? Não, você não perdoou não, porque eu estou vendo como se fosse uma massa né, de ar condensado, vamos falar assim, negra, né? Uma coisa que está te corroendo. Eu vejo, porque ele estava vendo o quê? O perispírito de Emmanuel. Emmanuel está vendo o perispírito do Chico. Então ele diz, eu estou vendo, vai lá te acertar com ela, o que eu faço? Aí ele diz, olha, veja o que ela quer de presente e dê para ela.
Como assim? A mulher mata meu cachorro, ainda tenho que dar presente para ela, né? Que coisa assim, incongruente, né? Aí ele disse, não, mas é assim que funciona. O ódio, a gente só extermina com o amor. Não dá para ter outra fórmula. Você só consegue quebrar um ciclo de raiva, de ódio, de mágoa com o amor. Não tem outra forma de quebrar. Enfim, você já deve ter ouvido essa história, eu acho que até já contei aqui, não sei. Mas ele vai lá e faz isso, compra uma máquina de costura, coitado do Chico, né? Tinha um salário bem pequeno, mas pagou em várias prestações, conseguiu a máquina de costura, deu, e Emmanuel, naquele momento em que a vizinha é presenteada pelo que ela mais queria, Emmanuel consegue enxergar um facho de luz, uma coisa tão, sabe, tão grande em termos de condensação de energia do bem, substituindo aquela mágoa de Chico, que ele revela para o Chico o que ele está vendo no plano espiritual, né? Que foge aos nossos olhos orgânicos perceber. Então, eu estou contando isso, essa história de Chico também, para dizer que também Chico estava em aprendizado. Assim como todos nós estamos. Que Chico teve uma oportunidade e ele abraçou essa oportunidade. E deixou o seu legado. Quantas mães ele não acalentou? As mães que, de acordo com os espíritos evoluídos, sofreram a dor maior que alguém pode sentir no plano carnal, que é a perda de um filho. Então ele acalentou essas mães, trazendo informação desses filhos do plano espiritual. Então, olha que legado de paz, de amor bonito, de uma pessoa que não era ainda um espírito de luz, um espírito totalmente iluminado, perfeito. Não. Era um aprendiz, assim como todos nós somos aprendizes. E aí eu pergunto, qual é o legado que a gente quer deixar? O que a gente quer que as pessoas que convivem conosco, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, o que a gente quer deixar como memória nossa para eles? E o que a gente quer fazer hoje para que eles possam se sentir melhor perto de nós? Cada um que responde isso, né? Qual é a minha vontade? A minha vontade é de ter o respeito das pessoas, mas sabe aquele respeito meio que do tempo passado, né? Dos nossos pais? E o pai dizia assim, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Olha que coisa, né? Então a pessoa exige do outro aquilo que nem ele mesmo faz. Não estou dizendo que meu pai foi a pior pessoa do mundo por ter essa forma de nos educar. Era a forma que ele tinha, né? Mas assim, hoje, com a consciência que a gente já tem, que de acordo com os nossos estudos, nós só temos basicamente 5% do todo, que é a nossa consciência, então o resto, os 95% está tudo no inconsciente ainda. E a gente está aqui para trazer tudo do inconsciente para o inconsciente. A cada encarnação, é claro, né? Não vai dar tudo nessa existência. Mas subir talvez 1% assim, né? A cada encarnação, já ajuda. Mas a pergunta é o que a gente quer? E qual é o esforço que a gente está fazendo para alcançar aquilo que de fato a gente quer? É importante a gente se perguntar isso. É importante a gente entender que o respeito do outro, que a lembrança do outro em relação a nós, ela está associada a uma conduta pacífica, a uma conduta onde você também respeita o outro e você não impõe as suas regras.
O outro tem que participar contigo e você, uma vez entendendo o que é, né, andar na lei do amor, é você ter a capacidade de convencimento do outro pelo que você faz, pelo que você é, pelo exemplo que você é. Porque de discurso está todo mundo cheio, né? Quantas vezes a gente vem, eu falo aqui às vezes a mesma coisa, vocês escutam, eu vou para outro canto e falo e repete, repete, repete. Então, a questão teórica das coisas, da maioria das coisas aqui, nós já temos. O importante é saber o que eu faço disso. De que esses elementos me servem para que eu efetivamente implante essa paz dentro de mim e leve essa paz para onde eu estiver. Então, dentro das nossas possibilidades, cada um pode somar. Porque o que está acontecendo, esses grandes conflitos, não pensem que nós não temos nada com isso. Essa atmosfera doentia, psíquica, né? Essa atmosfera pesada, nós temos a nossa parcela de colaboração. Essas disputas por poder, por coisas materiais, todos nós temos, direta ou indiretamente, alguma contribuição. Assim como temos para o bem também. Então, a decisão sempre é nossa. As escolhas sempre são nossas. Que a gente possa refletir sobre isso, ler mais sobre Chico e outras personalidades que foram tão importantes para nos mostrar e nos inspirar a uma vida mais pacífica. Muito obrigada pela atenção de todos, uma excelente noite, uma ótima semana a todos nós.